Aqui quem fala é a professora Alessandra, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será continuação sobre célula. Níveis de organização. Vocês sabem, pessoal, que a vida é organizada em níveis, que podem ir do ser vivo mais simples, formado por uma célula, ao mais complexo, que é o organismo. Vocês sabem que as células, elas atuam de maneira integrada. Quando elas têm características iguais, elas se unem, formando o que a gente chama de tecidos. Os tecidos com características semelhantes, eles se unem de forma de 2 ou mais tecidos, certo? Formando assim os órgãos. Quando 2 ou mais órgãos trabalham juntos para cumprir determinadas funções, dizemos que eles vão formar o que a gente chama de sistema. E a junção de diversos sistemas é que vão formar o que nós chamamos de organismo. Então, você pode observar aqui, que essa organização aqui, nesse nível de organização, você vê que as células que têm características semelhantes, tá? Elas se juntam formando o que a gente chama de tecidos. Os tecidos, eles se unem, né? 2 ou mais, com características semelhantes, e vão formar o que a gente chama de órgãos. Os órgãos que trabalham juntos para cumprir determinada função, eles se juntam formando o que nós chamamos de sistemas. E os sistemas, o conjunto de sistemas, vão formar o que nós conhecemos como organismo. Exemplo disso, nós temos aqui a ilustração da planta, né? Tudo começa com uma célula, no caso da planta é a célula vegetal, e no caso do ser humano, ou como outros animais, é a célula, né? A célula animal, na qual elas vão se juntando e vão formar o quê? Os tecidos. Isso acontece tanto para as plantas quanto nos seres humanos e outros animais, tá? Esses tecidos vão se unir com características semelhantes, vão formar o que a gente chama de órgãos, certo? Esses órgãos vão se unir, vão formar os sistemas e, consequentemente, esses sistemas vão formar o todo, que no caso seria a planta ou vegetal, no caso de quando começa com uma célula vegetal, e no caso do ser humano vai formar o todo, que é o organismo humano, tá certo? Então essas duas aqui são representações esquemáticas de níveis de organização de 2 organismos pluricelulares, no caso a planta e uma pessoa, tá? São seres pluricelulares. Ambos esses organismos, tá? Tanto a planta quanto uma pessoa, são formados por bilhões de células organizadas em diferentes estruturas. Para vocês entenderem, vamos falar sobre as células, os níveis de organização no ser humano. Vamos imaginar, as células se unem formando os tecidos, tipo tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tá certo? Os tecidos se unem formando os órgãos. Vamos imaginar o órgão, a boca, o intestino, o coração, o fígado, são órgãos do corpo humano. Esses órgãos, pessoal, que vão cumprir determinada função, eles vão se unir formando os sistemas, tá? Como o sistema respiratório. Exemplo do sistema respiratório, é formado por órgão. Que órgão? Nariz, pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá certo? É um exemplo, tá certo? Temos sistema reprodutor, sistema sanguíneo, sistema digestivo, digestório, tá certo? E todo esse sistema, esses conjuntos de sistemas vão formar o corpo humano, que a gente chama de organismo, tá certo? Para que o organismo viva em equilíbrio, para que o corpo humano, ser vivo, viva em equilíbrio, os diversos sistemas funcionam de forma integrada e regulada, dependendo um dos outros. Vocês sabem que se um organismo não estiver funcionando, ele vai causar algum dano em um outro sistema. Vocês sabem disso. Se o sistema nervoso não estiver funcionando adequadamente, ele vai, consequentemente, afetar os outros sistemas. Sistema muscular, sistema reprodutor, enfim. Vai dificultar o funcionamento de outro organismo, tá certo? Então, todos devem estar funcionando de forma equilibrada e integrada, ok? Classificação biológica. Organizando a diversidade.
É grande a diversidade dos seres vivos, sem falar na quantidade de espécies já extintas. Dos mais simples micro-organismos aos mais complexos animais e plantas, somam-se cerca de 2 bilhões de espécies catalogadas por cientistas, como os biólogos. Biólogo, pessoal, é um profissional, é um especialista que estuda os seres vivos, suas características e as leis gerais da vida. Isso vocês vão ver lá no final desse material aqui, tá certo? Pois bem, como os biólogos que continuam trabalhando na identificação e na atualização do catálogo de novas espécies, pois acreditam existirem outros tantos bilhões ainda desconhecidos. Pessoal, apesar da infinidade de espécies que a gente conhece, catalogadas, tem muito ainda que ainda vai ser desvendado. Mas por que é importante classificar? Bem, pessoal, os critérios para essa organização, eles são estabelecidos com a finalidade de facilitar a identificação das espécies dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Pessoal, em todas as áreas de ciência, os especialistas, de acordo com diferentes critérios, estabelecem sistemas de classificação e de nomenclatura. Para os objetos do seu estudo. Os biólogos, esses especialistas, eles também nomeiam e classificam os seres vivos, pois são numerosos e dos mais diferentes tipos. Os trabalhos de classificação mais antigo de que temos conhecimento, ele foi realizado na Grécia Antiga, cerca de 300 anos antes de Cristo. Aristóteles, ele chegou a descrever mais de 400 espécies de animais, classificando-os em 2 grupos, os sanguíneos, vertebrados, e os enxágues, os invertebrados. Ao longo dos séculos, estudiosos de plantas e animais estabeleceram diversos critérios de classificação para os seres vivos. Somente no século XVIII foi consolidada uma sistemática de classificação e nomenclatura, proposto por Van Calveu-Linné, tá certo? Também conhecido como Linneu. Em sua obra Systema Naturae, de 1735, ele classificou os seres vivos em 2 reinos, que foi os animais e as plantas. Pessoal, o critério básico de Linneu era a anatomia dos seres vivos, certo? Era a anatomia dos seres vivos e não seus ambientes ou comportamentos. Nos animais, o cientista ele considerou principalmente a coluna vertebral, classificando-os em 2 grandes grupos. Ele classificou invertebrados, aqueles que apresentam coluna vertebral, por exemplo, a rã, o gato, o boi, os seres humanos, e os invertebrados, que não apresentam essa estrutura, como a minhoca, a mosca, o camarão e etc. Nas plantas, pessoal, ele considerou como mais relevante a presença ou não de flor, o órgão reprodutor, classificando assim as plantas em flores, com flores e sem flores. Com base na proposta de Linneu, os cientistas passaram a trabalhar com critérios comuns, necessários para agrupar os seres aproximadamente da mesma maneira. Com muitas modificações, parte da proposta de Linneu ainda é utilizada com base nos sistemas classificatórios. No entanto, pessoal, a separação dos seres vivos em 2 grupos, animais e plantas, já foi superada. Atualmente, os sistemas classificatórios dos seres vivos consideram fundamentais as relações de parentesco evolutivo entre as espécies na formação de grupos, bem como suas estruturas celulares e moleculares. Em 1969, Robert Whittaker propôs um sistema de classificação dos seres vivos em 5 reinos, no qual os seres procariontes, ou seja, aqueles formados por uma única célula procariôtica, tá? Foram incluídos no reino Monera, e os eucariontes separados em outros 4 reinos: o reino protista, o fungi, que são os fungos, o plantae, que são as plantas, e o animalia, que são os animais. Na década de 1980, Lynn Margulis e Karlene Schwartz propuseram que o reino protista
passasse a ser denominado proctoctista, para incluir tanto as algas que anteriormente estavam no reino Plantae. Pessoal, de modo geral, os critérios, normas e códigos de classificação dos seres vivos são definidos e acordados em congressos internacionais de especialistas, tá certo? Ok? E aqui você está vendo aqui um exemplo, no caso, para maior clareza, né? No caso aqui, esse ser vivo aqui, ó, que é o caranguejo-sá, cujo nome científico é Ucidis cordatus, tá? Segundo Linnaeus. Pessoal, esses são alguns nomes que estão lá no texto, tá? O que significa biólogo, nomenclatura que a gente viu lá em cima também, o significado de nomenclatura e sistemática também está lá no texto. Se vocês não entenderam o que significa a palavra sistemática, aqui está o significado, tá certo? Pessoal, nós vamos ficar até aqui. Na próxima aula a gente faz uma atividade, um exercício a respeito desse assunto, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.